Olá, meus amores, tudo bem? Segue aqui o novo conteúdo da nossa disciplina de Sociologia, que chama-se Cidadania e Democracia na Organização da Sociedade. Então, é um conteúdo muito contemporâneo, tá? Já que estamos vivendo um momento estranho nessa organização e reorganização da sociedade. Se vocês já souberem de alguns conceitos desses, então é bom que a gente vai relembrar. Se vocês não souberem, eu desejo que tenham um bom aprendizado, tá? Então, beijos, eu estou morrendo de saudade de aproveitar a aula. Pois bem, meus amores, aqui está o conteúdo de hoje, Cidadania e Democracia na Organização da Sociedade. É um tipo de conteúdo que sempre será contemporâneo, importante, né? E principalmente hoje, nos dias de hoje, que nós estamos vivendo uma loucura sobre cidadania e sobre também democracia, né? Então a gente vai entender aqui como ocorreram esses processos, como ocorreram as lutas de classes para que hoje nós tenhamos cidadania e tenhamos democracia, tá? Então a gente vai iniciar aqui sobre o conceito de cidadania. Temos aí esse pequeno textinho explicando o que é cidadania. Mas eu acrescento para vocês um exemplo de um sociólogo chamado Herbert de Souza, que ele é mais conhecido como Betinho. Ele é brasileiro, foi brasileiro, né, que ele já faleceu, e ele criou um projeto chamado Ação da Cidadania contra a Fome, né? Ele dizia que todos podem e devem comer, trabalhar, obter uma renda digna, ter escola, saneamento básico, educação, acesso à cultura e que ninguém devia viver na miséria. Assim era o nome e as causas do projeto dele, né? Ele dizia que todos têm direito a uma vida digna e à cidadania. E que a sociedade existe para isso, né? Então, diante desse projeto, desse sociólogo tão importante brasileiro, que a gente consegue perceber que cidadania é fruto de uma conquista de direitos, né? Para poder tornar uma sociedade mais igualitária. Ela sempre busca o princípio da igualdade, através da democracia, quase sempre, né? Então, esses direitos da sociedade, ele só pode ser conquistado através da cidadania, certo? Como surgiu essa cidadania? Essa cidadania, ela surgiu há muitos e muitos anos e ela carrega várias histórias de acordo com os países, com os povos. Então, ela se consolidou mesmo na sociedade industrial através das lutas, né, do século XIX e XX, que foi após a Revolução Industrial. No Brasil, mais especificamente, essa cidadania ela tem razões mais históricas, né, que se trata do período da colonização, que foi onde começou, de fato, a discriminação e a marginalização dos indígenas, né, pelos portugueses e também pelos afrodescendentes. E aí, após a proclamação da República, é que esse sentido de inclusão e de exclusão social é que ela consegue começar a ser superada por causa da demanda dos direitos e pela ampliação da cidadania de uma forma geral, né? Burguesia precisava do povo e o convencia que todos estavam contra o rei e lutando pela igualdade, surgindo assim as primeiras constituições. Estado feito a serviço da burguesia, acontece a grande contradição cidadania versus capitalismo. Reparem só essa situação. Cidadão lá na Roma Antiga era chamado habitante que não era o escravo, né, da cidade, e tinha que ser sempre do sexo masculino. Ele era que participava de uma forma mais efetiva
tinha uma voz mais efetiva através dos votos, nos comícios, né? Nos plebiscitos. Então, somente o homem, que não era escravo lá em Roma, na Roma antiga, é que era chamado de cidadão. Mas na Europa, lá durante as monarquias absolutistas, começaram as lutas de classe, né? As lutas da burguesia, porque eles exigiam uma autonomia maior para as cidades e daquelas pessoas que não tinham direito, porque consequentemente não fazia parte da nobreza, porque naquela época somente os nobres eram considerados cidadãos e consequentemente tinham direito a várias outras coisas. Então, essa sociedade burguesa, elas entraram numa luta de classe, querendo essa consciência do poder e do dever de cidadão, né? E aí, a princípio, essa etimologia do nome burguesia, ela se aproxima muito do nome cidadania. E aí, na Idade Média, se designou, né, o núcleo mais fortificado de um povoado. Coloquei aí os direitos, né, de um cidadão. O direito civil, o direito político e o direito social. Os direitos civis, ele foi mais constituído após o século XVIII, após a Revolução Industrial, né? O que é que quer dizer esses direitos civis? Ele faz referência às liberdades pessoais de expressão, principalmente do culto religioso, o direito à propriedade, o direito a ser tratado de uma forma justa, né? Isso é um direito civil. Mas, lá naquela época, no século XVIII, somente os homens livres tinham esses direitos civis, o direito de se expressar diante da sociedade e de ter sua religião e adorar o Deus que ele bem quisesse. Aí, quando chega no século XIX, começa a ser conquistado o direito político, né? Que faz parte do processo do direito do voto, de eleger, de ser eleito também. Mas, novamente, era um tipo de direito restrito a um grupo, né? Até então, a mulher, por exemplo, não podia nem votar, somente os homens. Então, esse direito político ainda foi processual, a partir do século XIX. No século XX, são conquistados os direitos sociais. E isso, nada disso através de mão beijada, né? Foi resultado de muita luta para poder garantir, por exemplo, o trabalho para todos, uma previdência social individual, né? Sem aposentadoria para aquelas pessoas que não poderiam trabalhar. Então, os direitos civis e políticos, gente, foram estendidos para a minoria muito depois, para aquelas que são mais discriminadas, né? Homossexuais, transgêneros, mulheres, pessoas com deficiências, crianças, adolescentes, idosos. Só foi conquistado muito, muito, muito mais adiante, certo? Cidadania no Brasil. Como é que ocorre esse processo de cidadania no nosso país? O nosso país passou e ainda passa, né, por muitos processos de embargos sobre cidadania, sobre democracia, né? Mas a cidadania ela sempre está relacionada com a liberdade, né? Foi uma noção mais originada lá na Revolução Francesa, de 1780 e tantos. E essa cidadania aqui no Brasil, a partir do século XIX, mesmo depois da independência do Brasil, só era considerado um cidadão ou um senhor cidadão aqueles que tinham poder sobre as terras, né? Os que tinham escravos. Eles eram que detinham do poder político local, de decidir tudo o que acontecia, né? E aí esses próprios proprietários eram que decidiam como iam ceder aos pobres e aos os demais cidadãos a cidadania,
né? Era conhecida como cidadania concedida na época, mas era um tipo de cidadania que chega a ser contraditória, né? Porque ao mesmo tempo que ele cedia cidadania aos indivíduos, ele prendiam porque eles impediam que essas pessoas usufruíssem desses direitos que eles também tinham, né? Então aí surge lá em 1891 a primeira Constituição do Brasil, mas essa Constituição ela não incluía analfabetos, mulheres, padres, soldados, por exemplo, para poder participar da vida política, de escolher os políticos do país, né? Quando chega em 34, em 1934, os analfabetos conseguem entrar nessa Constituição, e aí isso tudo se consolida, incluindo todos, né, com todos os direitos civis, políticos e sociais, através da nossa Constituição atual, né, a Constituição de 1988, é considerada uma Constituição cidadã, né, em virtude da ampliação dos outros direitos sociais, e que tenta combater a discriminação social, né. Esse processo ele também se intensificou com o governo de Getúlio Vargas, que aconteceu entre 1937 e 45, se não me falha a memória, que foi chamado Estado Novo, né? Foi dentro do governo de Getúlio Vargas que se consolidou as leis de trabalhos, por exemplo, a CLT, que buscou e busca, né, proteger os trabalhadores nas grandes cidades, nas grandes indústrias, e que também foi dentro desse processo que começou a organização das greves gerais, das mobilizações, né, para conquista de direitos que nós usufruímos hoje, né, por causa de muitas lutas que existiram. Deixa eu ver o que eu posso mais acrescentar nesse conteúdo. Eu diria que esses direitos que nós usufruímos através da Constituição de 88 foram mais ampliadas, por exemplo, através do acesso à saúde pública, contratação formal de trabalho, né? Você ter sua carteira assinada, até para aqueles que trabalham na informalidade, né? Sem registro na carteira, ele também tem vários direitos. De uma forma mais recente, trazendo mais para agora mesmo, para a nossa realidade, nós temos programa, por exemplo, como o Bolsa Família, né? Que é um tipo de transferência de renda para aqueles que são considerados extremamente pobres. E tem também um tipo de categoria para o microempreendedor individual, né, que chama-se MEI, que é uma forma de formalizar esses trabalhadores autônomos, como ambulantes, jornalistas, técnicos de manutenção, entre outros, né? E o que é democracia? Eu coloquei aí esse textinho, um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida política. Essa participação pode ocorrer através de eleições, plebiscitos, referendos. Dentro da democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestações de suas opiniões. A maior parte das nações do mundo atual seguem esse sistema democrático, né? É dentro da democracia que a gente consegue participar de eleições. É um tipo de atividade política, né? E é por meio dessas eleições que a gente escolhe, em tese, né, na sua maioria, aqueles que vão nos representar. Nem sempre aqueles que nós escolhemos é o que realmente nos representa, porque o voto é uma forma de eleger através da maioria. Mas às vezes você faz parte da minoria e não foi ele que você escolheu, né? Mas é através dessa tomada de decisão que a gente consegue determinar as esferas do poder, né? Que exercem a função da democracia representativa, que é o que nos representa, né?
Agora, existem alguns critérios para poder dizer que existe democracia no país, né? São os direitos e os deveres que devem existir, né? Nós temos vários direitos e vários deveres. Eu poderia, por exemplo, citar, entre os direitos, né, do cidadão brasileiro, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à educação, à saúde, à maternidade, à infância, a seguir a crença religiosa que você bem desejar. Dentre os deveres, eu poderia citar respeitar e cumprir a legislação, ou seja, as leis do nosso país, né? Escolher através de voto os nossos representantes, respeitar os direitos de outros cidadãos, proteger, educar da melhor forma os filhos e de outras pessoas que são dependentes. Então, nós temos vários direitos e deveres do cidadão brasileiro, tá? Eu gostaria de atentar aqui para a nossa república, né, federativa, presidencialista. Nós temos diferentes atribuições para nossos representantes. Nós temos, por exemplo, os membros do Poder Legislativo, que são os vereadores, os deputados e senadores, que a função deles é arrecadar recursos e saber para onde é que eles vão ser empregados. Temos os membros do Poder Executivo, né, que são chefiados pelo prefeito, que é do município, né, governador, que sempre é do estado, e pelo presidente, que é do país. E eles propõem um orçamento anual e administram as políticas, obras e serviços de cada lugar, né, de cada região, de cada cidade ou de cada estado. E temos, por último, o Poder Judiciário, que são aqueles que julgam o cumprimento das leis. Eles fazem com que as leis aconteçam de verdade. Obrigada. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Na próxima aula, na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, tá? Mas por hoje é só. Vou deixar uma atividadezinha para vocês sobre isso que eu falei. Beijo, 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 beijo da Prodébio.